Palavra da salvação. Podemos nos sentar, meus queridos irmãos e irmãs. A nossa reflexão hoje é sobre a Epifania de Deus. Como nós conversamos no início da missa, Epifania significa manifestação. Esse Deus que se fez homem em Belém não quis ficar escondido, quis se manifestar ao mundo inteiro, porque a sua manifestação é salvação para o mundo inteiro, é cura, é libertação, é direcionamento de caminhos, é mudança de corações. O bem não pode ficar escondido, ele precisa ser manifestado para que ele chegue até os confins da terra. E de alguma maneira nós entendemos isso. Não basta que o amor fique escondido, o amor tem que ser manifestado em atos, em palavras, né? É mais ou menos como aquela historinha do menino que gostava da menina na escola, mas nunca se declarou para ela. E vivia um amor não correspondido, né? Isso é uma pequena tragédia que às vezes acontece no tempo da adolescência, né? Muito comum, muito comum. É aquilo que a gente chama de amor platônico, né? O amor platônico é um amor que não se realiza. Por quê? Ele existe, mas não se manifesta. O amor de Deus por nós não é assim. Deus faz questão de dizer-nos que nos ama, desde o primeiro momento da criação. É muito comum a gente pensar, né, isso até poeticamente, quando nós olhamos para a criação como um ato do amor de Deus, como uma declaração do amor de Deus. Os animais, as plantas, os montes, a natureza em si fala do amor de Deus. Esse amor depois se transformou em palavra. Abraão a ouviu no seu coração, deixou a sua terra por causa desse amor, se fez peregrino por causa desse amor, né? O povo de Israel guardou este amor e era recordado continuamente pelo próprio Deus, na boca dos seus santos e profetas. Eu te amo. Em Isaías isso está muito bonito, né? Trocarei reinos por ti. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei jamais. Os profetas recordando o amor de Deus. Na plenitude dos tempos, Deus, que é amor, se fez carne. Ali, no menino Jesus, está a declaração definitiva do amor de Deus pela humanidade. Por quê? Nunca mais, nenhuma força, nem no céu, nem na terra ou nos infernos, poderão separar Deus da humanidade. Em Cristo, Deus se fez carne, e para toda a eternidade haverá um homem sentado à direita do Pai. E não é só um homem, é homem verdadeiro, mas também é Deus verdadeiro, unidos, né? Uma aliança indissolúvel. Deus nos ama, não é? E esse amor, como eu dizia, não pode ficar escondido, tem que se manifestar para todo mundo. Não é só para Israel, é para o mundo inteiro. Primeira e segunda leitura dizem isso, né? Na primeira leitura está lá: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Mas não é só a tua luz, não é só de Jerusalém. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão da tua aurora. Para o mundo inteiro. São Paulo explica isso direitinho na segunda leitura, quando ele diz: os pagãos também são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Então já entendemos, a Epifania, no que diz respeito a Deus, é manifestação. E no que diz respeito a nós? Qual é a minha parte na Epifania? Isso se revela no Evangelho. Prefigurados, né? Ali nos reis magos estão todos os povos da terra. Se da parte de Deus o amor se manifesta, da nossa parte nós aceitamos esse amor, né? Deus utiliza a linguagem mais antiga da humanidade, a sedução. É assim, né? Vamos voltar lá para o menininho, né? Que queria namorar a menininha, né? Primeiro ele manifesta o amor e depois é obrigação dele conquistá-la. Assim também é Deus conosco. Manifesta o seu amor e nos conquista. E na pessoa dos magos nós vemos isso, né?
Homens que deixaram a sua terra, deixaram de alguma maneira, inclusive, muitas coisas da sua cultura, para irem até Belém e encontrarem ali o rei, o grande rei. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A gente pode parafrasear, né? Seduzidos pela sua estrela, amando a sua estrela, buscando a sua estrela, nós viemos adorá-lo. E o que é que os magos, né, colocam ali diante de Jesus? Diz o Evangelho: abriram os seus cofres e ofereceram ouro, incenso e mirra. Isso é muito material, né? Se essa fosse o exemplo dos reis magos, a gente não sabia o que fazer, né? Alguém tem um pouquinho de mirra aí, por favor, para oferecer aqui no altar hoje? Não? Incenso, alguém trouxe no bolso? Não vou falar de ouro não, porque o pessoal fala assim: o padre está falando de ouro, né? Mas alguém tem algum pedaço de ouro aí para oferecer a Jesus? Não. É lógico que isso são símbolos, né? De algo que é muito mais precioso. Abrir os cofres diante de Deus é abrir o coração diante de Deus e oferecer a Ele ouro, incenso e mirra. O que seria isso? Essa vai ser a nossa meditação de hoje, né? Vamos começar pelo final, pela mirra. Vocês já viram mirra? Tem uma plantinha aqui no Brasil que o pessoal chama de mirra, mas essa é falsa, hein? É fake. Porque a verdadeira mirra nós não temos aqui no Brasil. É uma árvore que cresce no deserto, de uma copa bem robusta, e que quando você afere, ela sai uma resina, que tem um cheiro forte. A mirra era usada no Oriente, sobretudo, para a preservação dos cadáveres. Você sabe, né? A gente tem que fazer o velório, às vezes, por muitos dias, e o cadáver, naturalmente, tende à decomposição. Então, a gente preserva aquele corpo para as homenagens funerárias. Então, para isso era usado a mirra. Qual é o símbolo da mirra? Bom, em primeiro lugar, que Jesus vai morrer. Veio para padecer, veio para oferecer a vida. Mas a mirra tem outro sentido que nós podemos oferecer a Deus. A mirra é essa substância que luta contra a decomposição. É o esforço da vida, é o esforço por preservar. E todos nós sabemos, não é? Que as coisas importantes na nossa vida precisam de esforço. Quem quer terminar a faculdade tem que se esforçar. Quem quer conseguir um emprego tem que se esforçar. Quem quer ter uma excelência no seu trabalho, na sua arte, tem que se esforçar, não é assim? Quem quer ter uma família tem que se esforçar. Quem quer ser padre tem que se esforçar. Todas as coisas boas exigem esforço. A mirra tem um pouco disso, né? No que diz respeito à fé cristã, nós chamamos esse esforço de penitência. É o esforço que eu faço para não desagradar a Deus ou para agradá-lo. Essa é a penitência cristã. Às vezes a gente fala muito de penitência, né? Vou fazer penitência, vou oferecer uma penitência. Mas será que nós entendemos o que é a penitência? A penitência é isso. Mas vamos combinar que a gente está vivendo um tempo de uma cultura, de uma religião sem esforço? Eu vou para aquela igreja que me exige menos, para aquela pastoral que me exige menos, para aquela oração que me exige menos, para aquela caridade que me exige menos. A lei do menor esforço é a lei da menor penitência, é a lei sem mirra. Hoje Jesus nos pede então o primeiro cofre do nosso coração, o cofre do esforço. É interessante, né? Porque o esforço não é assim, o esforço é aqui e agora, né? Outro dia me perguntaram: padre, para ser assim bom católico, quem é que eu devo amar? Devo amar os pobres? Devo amar os doentes? Devo amar as famílias? Quem eu devo amar, padre? A minha resposta foi: aquele que aparecer na frente. Porque senão a pessoa fala assim: não, eu tenho que amar os pobres, mas não aparece nenhum, né? A gente faz o quê? Ah não, eu vou me dedicar às famílias, mas não tem nenhuma família para eu servir. Eu sirvo aquele que Deus coloca diante de mim. Aí está o início da mirra. Hoje, nessa missa, talvez Deus não te peça nenhum esforço especial,
mas Deus te pede a disposição para o esforço. Estamos começando 2016. Eu falo para mim e falo para você. Você está disposto a se esforçar por Deus? Não sei o que o calendário de 2026 reserva para mim e para vocês, mas eu sei que hoje eu posso dizer: meu Deus, eu estou disposto a me esforçar. Primeiro cofre é a mirra. Segundo cofre, incenso. Acho que o incenso é mais conhecido, né? Mais popular. O que é o incenso? Incenso é um pozinho ou uma resinazinha, né? Que a gente esquenta no fogo e ele sai uma fumacinha cheirosa. O que é o incenso na minha vida? O meu segundo cofre para Deus. Na tradição da igreja, o incenso, ele é relacionado com a oração. O que é a oração? Palavra, mesmo que seja em silêncio, aqui dentro ela é palavra. E tempo. Vamos falar a verdade, né? Quantas vezes a gente dedica palavra e tempo para reclamação, para o ódio, para a competitividade, para a mágoa, para a inveja. Diante de quem que a gente anda queimando incenso, hein? Aonde você tem queimado o seu tempo e a sua palavra? É isso que Deus te pede, não é? Palavra e tempo dedicados a Deus. Como foi o seu estoque de incenso de 2025? Como é que está o seu estoque de incenso para 2026? Você está disposto a abrir esse segundo cofre para Deus? Sabe, meus irmãos, curiosamente, ouro, incenso e mirra era o que os povos antigos ofereciam aos falsos deuses, às ilusões, aos mitos. Quando os magos levam isso a Jesus, eles estão fazendo uma verdadeira conversão. Senhor, o meu esforço para as coisas do mundo, primeiro cofre, eu te ofereço a ti. Senhor, meu tempo e minhas palavras, para o meu egoísmo, para o meu ódio, para as minhas guerras vãs, eu ofereço a ti. Segundo cofre. E agora nós vamos ao terceiro cofre. Ouro, incenso e mirra. Qual é o terceiro cofre? O ouro. Qual é o ouro do seu coração? Qual é a coisa mais preciosa do seu coração? Aonde ela está? Diz o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência. Mas aonde está o ouro do seu coração? É muito interessante, né? Porque quando Deus nos pede tudo, Ele de jeito nenhum é egoísta. Ao mesmo tempo que eu entrego todo o meu coração a Deus, eu amo mais a minha família, eu amo mais o meu irmão, eu amo mais a mim mesmo, de um jeito certo. Santa Teresa de Calcutá dizia isso, né? Deus só nos pede todo o coração para devolver-nos Ele todo purificado e nós podermos dá-lo aos nossos irmãos. É para isso. Que sentido tem a adoração, se não é para que eu tenha um coração cheio do amor de Deus para o meu irmão? Esse é o ouro do meu coração, né? Eu já repeti essa frase 1000 vezes, mas eu volto a repetir para mim e para vocês, né? Na preparação para a Jornada Mundial da Juventude de 2013, o Moisés, que é fundador da comunidade Shalom, fez uma das palestras de preparação aqui no Rio de Janeiro para a jornada. E ele disse uma coisa que assim, eu não esqueci. Ele dizia o seguinte: peça ao jovem pouco e ele não te dará nada. Peça ao jovem muito e ele te dará pouco. Peça ao jovem tudo e ele te dará tudo. Essa é a diferença. Essa é a grande democracia do ouro, porque todos podem dar tudo. Se eu te peço pouco, quem tem pouco pode ficar chateado, e quem tem muito dá de má vontade, porque não faz diferença. Se eu te peço muito, quem tem pouco diz: eu não posso. Quem tem muito se ressente. Agora, se eu te peço tudo, todo mundo pode dar tudo.
E o tudo para Deus não é perdido, é investido. O tudo para Deus se transforma em amor. Esse é o ouro do nosso coração, né? E vou terminando então a nossa reflexão, né? Foi isso que os magos deram. E é muito interessante nós entendermos isso. O folheto de hoje me defraudou, sabe? Que eu ia fazer uma catequese na figurinha. A figurinha do folheto hoje não é muito segundo a nossa tradição artística. Porque segundo a tradição artística, os 3 reis magos, eles têm as 3 grandes etnias conhecidas no tempo de Jesus. Geralmente um rei mago era europeu, de traço, né? Outro rei mago era asiático, de traço, e outro rei mago era africano, de traço. Justamente para dizer que todas as nações da terra oferecem a Jesus os seus dons, cada um com os seus, né? Bonito isso. Quando eles abrem os cofres diante de Jesus, abrem o coração diante de Jesus, eles estão abrindo as portas para todas as nações da terra. É aí que nós podemos seguir os reis magos. Eles podem ter ido sozinhos até Belém, uma viagem difícil, tiveram que parar para Herodes para perguntar, né? Mas na volta, voltando depois da adoração, eles vieram cheios de gente, nos carregaram com eles, abriram as portas para nós. Quem adora o menino Deus não pode voltar pelo mesmo caminho, é o último versículo, né, do Evangelho de hoje. Pelo caminho de uma vida velha, não pode. Caminho dos mesmos vícios, do mesmo egoísmo, não. Quem adora o menino Deus, a adoração o obriga a encontrar um novo caminho de volta. Pode ser que na ida você tenha viajado sozinho, mas na volta você estará carregado, cheio de gente, pois você será a causa de muitas conversões e bênçãos para muitas pessoas. Quando a gente acha, né, que entregar a Deus os nossos dons é coisa só nossa, a gente está muito enganado. Na medida em que eu sou generoso para Deus, eu consigo conquistar muitos irmãos. Eles vão comigo no caminho de Belém e voltam comigo, tendo adorado a Deus. Talvez a sua família seja essa a receita, né? Talvez no seu trabalho, talvez na sua comunidade, na sua pastoral. Se o povo não está indo para Deus, é porque não está vendo em nós a entrega. Ouro, incenso e mirra. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.